Narração ultra-imersiva do capítulo 347 de Hunter x Hunter. Inauguração. Então, escolho a opção 5. Vocês dois morrem. O que vocês estão fazendo? Parem com isso, vocês estão mesmo mirando pra matar. Calem a boca. Selem a entrada. Vou checar o porão. Ótimo, cercá-lo será bom. Um desgraçado de terno que só fala e um fracote que é espancado por um novato? Eu sempre odiei o modo como vocês são superestimados. Que oportunidade perfeita. Cara, ele é temperamental. Uma emboscada do nada? Você é tão louco quanto dizem. Isso deve ser resultado de algumas coisas que eu tenha feito. E cala a boca. Mas foi você que os provocou. Eu só estava seguindo você, Ding. De qualquer forma, agora que já começou, eles não vão mais se segurar. Vamos atacar? Sim, mas devagar. Eles são emissores que tiveram que materializar uma arma. Vai ser fácil. Tem certeza que quer que eu veja? Sim, não tem problema. Isso é o golpe que o Leório usou? Você consegue usar as habilidades de outra pessoa? Não é nada demais. Basicamente eu consigo imitar habilidades de ataque que tenham sido usadas em mim. Bom, é uma habilidade simples, só isso. Bem quieto, hein? Eles já acabaram com os 3? E nós vamos? Não, espere. Tem que haver um sinal. Leório vai ser um médico, não é? Ele deve estar praticando habilidades de palpitação com seus pacientes. Ele deve ter feito algo assim, utilizando sua aura como ultrassom. Parece que tem 2 pessoas encostadas do outro lado da parede. Mais difícil do que detectar um En. Entendo. Aqui... E aqui? Então digamos que esse corpo não possa ser operado. A única chance seria destruir o tumor e os coágulos de fora para dentro. Bem assim! Será que tem mais algum? Não. Devem ter desistido. Devem ter assumido que os homens terminaram seu trabalho. Você pediu que eles fizessem isso, certo? Está óbvio que isso foi tudo armado. Algumas falhas eram facilmente notáveis, mas o maior erro foi quando o zangado de Moicano nos deu uma opção de fugir. Acho que eu acabaria me pondo em risco de verdade se fosse encarar todos eles. O que fiz com eles foi por respeito, já que tiveram que seguir esse roteiro de merda. Se for fazer algo assim da próxima vez, faça você mesmo. Isso é, se você realmente quiser ver minhas habilidades. Foi tão óbvio assim? Mas eu achei que minha atuação foi ótima. Tá brincando? Você pega muito leve consigo mesmo, sabia? O que diabos foi aquilo? Não foi só um monótono, mas também pareceu que você tava lendo manual, caramba. Eu sou tão mal. Foi assim que sou. Agora quero te matar de verdade. Na verdade, estou mais preocupado com seus soldados que com sua atuação. Eles com certeza não sobreviveriam no continente negro. Naquele nível, o máximo que podem fazer é nos cobrir. Isso não vai ser um problema. Desde o começo, essa era a única função deles. Nosso trabalho é principalmente para reconhecimento do terreno e fornecer artilharia. Também somos bons em ajudar com nossas armas de longo alcance. Esse cara é que vai atirar. Modelo simbiótico? Exatamente. Ele materializa armamento pesado, tem um sistema auxiliar de emissão que fornece munição e é muito mais poderoso que qualquer outro lutando separadamente. Então foi essa coisa que forneceu aos soldados armas feitas com seu próprio NEM? É assim que conseguiram fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim, foi provado que é muito mais eficiente usá-lo que carregar armas de verdade e usar balas de NEM. Criamos um time de 11 membros, contando com esse cara e o grupo de reconhecimento. Codinome Muralha de Pedra.
O único grupo lendário de mercenários que lutou na Guerra Civil de Lobu e saiu sem uma morte sequer. Isso é bem legal. Qual é o seu nome? Sou chamado de Golem pros meus companheiros. Outras perguntas não serão respondidas. Eu o conheço há 3 anos, mas sim, ele é assim o tempo todo. Não conheço sua voz, rosto, nem seu verdadeiro nome. Sabia. Ele estava liberando essa vibe de não fale comigo o tempo todo. Então você é o encarregado das divisões, Murrel? Acha que pode convencer o resto a aceitar meu dinheiro? Posso ser sincero com você? Quando soube que você seria o número 2, pra mim não foi problema algum. Até a parte em que você começou a falar de dinheiro. Você sabe que nós soldados valorizamos nossos companheiros mais que qualquer outra coisa, não é? Um pequeno sussurro de algum rumor sobre troca de lados em troca de dinheiro e você está fora do grupo. Qualquer conversa sobre dinheiro é extremamente desnecessária, a menos que seja sincera, simples e planejada. Como livros na estante ou controle remoto sobre a mesa. Tudo no seu lugar. Nada muito diferente disso. Eu soube de pessoas que pensaram em abandonar a missão por causa do que você disse. Eu fiquei bem irritado com isso. Se tiver uma explicação, por favor, deixe-me ouvir. Não tenho. Não sei o que dizer, só posso me desculpar. Me desculpar por toda essa confusão. Mas agora que algumas pessoas já aceitaram o dinheiro, não posso mais voltar atrás. Acha que podemos resolver isso? Com doações para a Fundação Noel? Ajuda mútua para as famílias dos soldados mortos. Quando um soldado cai no cumprimento do dever, auxílio financeiro, aconselhamento e serviços educacionais, assim como empregos para a família do soldado, são garantidos por essa fundação. Tudo começou com um soldado, Noel, que não poderia mais receber auxílio para ajudar certas pessoas. Soldados, crianças, refugiados, miseráveis e prisioneiros de guerra. E seus companheiros. Em um ato de bondade, começaram a doar dinheiro para sua conta pessoal. Atualmente está em sua 3ª geração e sobrevive unicamente de doações. Você está falando sério? Se fizer uma conta suplementar apenas para doar, então também será considerado um soldado e não poderá ignorar os pedidos dessas pessoas. Bom, você disse que não aceitaria o dinheiro. Se fosse de outra forma, o dinheiro pode ser dividido entre os membros e distribuído igualmente, assim ninguém começará com boatos estranhos. Não entendo, por que quer tanto que aceitemos seu dinheiro? Qual que é a jogada? Essa não é a primeira vez que falo coisas e depois fico me perguntando por que fiz isso. Então dessa vez é exatamente assim, e por isso causou problemas para vocês. Se bem que a parte mais importante era que eu sabia que os homens daqui não ligavam pro dinheiro e foi por isso que eu imaginei que se aceitassem meu dinheiro também estariam me aceitando. E pensei que ficaria feliz, que haveria idiotas como eu por perto. No início eu estava bem ansioso pela viagem. Mas quando soube que havia pessoas querendo se intrometer, fiquei bem irritado. Mas pensando bem, foi Bound quem aceitou o desafio e não eu. E pra ser sincero, eu vim pra cá sem estar com meus sentimentos no lugar. Só precisava me acalmar um pouco. Mas as primeiras palavras que saíram da minha boca depois que cheguei aqui foram: "Me deixe ir também!" E isso me surpreendeu. Não lembro exatamente como chegou a parte do dinheiro. Então, como foi, Marshall? Eu me lembro de ter perguntado sobre isso. Tudo começou quando Perston e ele estavam discutindo. Minha primeira impressão foi que o Ding só causaria problemas, era perigoso. Estava com essa fachada de provocação o tempo todo. Mas quando soube do antigo presidente e sobre os sentimentos de Ding sobre a viagem, eu supus que era um tipo de perdão para ele. Eu também naquela hora cometi alguns erros e disse que Ding estava apenas tentando forçar as coisas a serem do jeito dele, sem entender toda a situação. Marionete e eu trabalhamos nos preparativos para a guerra para o caso de uma total desordem começar. E como priorizamos alcançar uma solução, falando logicamente, consideramos que ao ter Ding no comando teríamos méritos inquestionáveis. Só isso. Então foi isso. E você concluiu com dinheiro. Bom, eu estava tentando bancar ao legal, mas na hora não achei que o dinheiro seria problema. Minha relação com o Perston é um pouco complicada e não estou tentando resolver nada aqui. Eu falei sério quando disse que não queria que ele fosse o número 2 apenas para parar com os planos deles. Eu quero mesmo ajudar Bound. Eu admito, o dinheiro era um presente, mas também um movimento calculado. O aceitarem ou não é com vocês, então por favor decida, Murrel. Por que não explicou logo desde o começo?
Se tivesse falado assim desde o começo, não teríamos problemas. Bem que estamos forçando ele a explicar porque sabemos que ele vai ficar constrangido. Assim acabamos com toda essa confusão. Por favor, não interfira agora. Hã? Bom, acho que a culpa foi mesmo minha. Certo. Vou tentar fazer os mercenários entenderem, mas o dinheiro tem que ir para a Fundação Noor. Deixa eu ser mais claro. Você pode ser o número 2. No entanto, serei eu que manteria os soldados juntos quando chegarmos lá, certo? Sim, claro. E também, se abrir a conta como meu neto, então será automaticamente um membro do time. No campo de batalha, minhas ordens são absolutas. A única resposta aceita será sim, senhor. Certo, número 2? Sim, senhor! Bem, se não tiver problema pra você, também não tem pra gente. Se o Patterson aceitar você como número 2, todos os outros aceitarão. Sim, todos concordaram. Como a infiltração fracassou, posso dizer a todos para aceitarem o dinheiro normalmente. Estou enviando a lista agora mesmo. Parabéns por se tornar o número 2. Só no nome, você pode liderar como sempre. Eu me recuso. Quero ver o quão bem você vai nos guiar. Entendi. Então não vou me segurar. Opa, meus amigos, muito obrigado por assistirem mais um vídeo. Eu acho que esse foi o melhor que eu fiz até agora e aos poucos estou evoluindo. Espero que vocês possam deixar um feedback aí para fortalecer e para que eu continue evoluindo. Nesse capítulo a gente acompanhou só esse embate entre o Patterson e o Jing. O Jing sabendo o que o Patterson tá fazendo, o Patterson querendo que o Jing saiba para eles continuarem nesse embate. E a gente viu que agora efetivamente o Jing tá na equipe do Beyond e ele vai pro Continente Negro como o número 2. Nos acompanhe para o próximo episódio, para o próximo capítulo. Um grande abraço do seu amigo. Até a próxima.